pessoal! Olá, criançada! Olá, mamãe, papai, vovô, vovó, titio, titia, todo mundo que está aí assistindo a gente. Que bom que vocês estão aqui. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E eu estou muito feliz hoje. Quero primeiramente agradecer a todos que oraram por mim. Eu fiquei meio doentinha na semana passada, mas eu já soube que todas as crianças oraram por mim, junto com o papai e com a mamãe. E porque você orou, eu estou bem. Muito obrigada, muito obrigada. Eu estou me sentindo muito bem e me sinto muito feliz também, porque todo mundo lembrou de mim. Tá vendo só? Que Deus abençoe todos vocês por todo esse amor, por todo esse carinho, tá? Então, nós vamos ler uma mensagem, a palavra do Senhor, já agorinha, no início do nosso culto, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos ler 3 versículos, eles são bem pequenininhos. Versículos 16, 17 e 18. Diz assim a palavra: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então esse versículo está nos orientando a fazer 3 coisas. A primeira, alegria. Vamos nos alegrar sempre, é o que a Bíblia está dizendo. Segunda coisa, orar. Orar continuamente significa orar o tempo todo, por qualquer coisa. Se você está alegre, ore. Se você está triste, ore. Se você resolveu um problema, ore. Se você está com um problemão, ore também. Ore o tempo todo. E por último, deem graças. Sejam agradecidos, agradeçam a Deus. E a palavra diz que essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Que possamos agradecer por tudo em nossa vida. Pelas coisas boas, pelas coisas não muito boas, pelas coisas que estão em andamento. Mas vamos agradecer a Deus. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para mim e para você. Amém? Vamos então orar? Vamos orar pedindo a Deus a sua companhia, a sua presença para esse momento em que estaremos aqui reunidos, ouvindo e aprendendo da sua palavra. Amém? Você pode fechar seus olhos comigo? Vamos lá? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por este momento, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui aprendendo juntos da Tua Palavra. Eu quero pedir que o Senhor possa abençoar cada criança, cada família que está nos assistindo, nos acompanhando, que o Senhor dê saúde a cada uma delas, que o Senhor possa abençoar com paz e que os corações, os olhos, os ouvidos estejam atentos ao estudo da Tua Palavra, pois queremos guardar todas essas verdades no nosso coração para não pecar contra o Senhor, para Te obedecer, para sermos felizes andando nos Teus caminhos. Nos abençoe e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, pessoal. E agora nós vamos ter o momento do louvor. E é sempre uma surpresa boa, não é? Que aparece por aqui na hora do louvor. Quem será que vai cantar com a gente hoje, hein? Vou falar. Uma amiguinha que vocês estão morrendo de saudade. Hoje o louvor vai ser com Lívia! Isso mesmo, Ana Lívia. Ela vai cantar com a gente. Eu vou pedir que você levanta aí do sofá, canta com Livinha também e vamos nos alegrar, tá bom? Vamos lá? Canta aí, Livinha! Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor.
Muito bem, Livinha! Que linda! Muito obrigada! Você tá linda, enorme! E olha só, estamos todos morrendo de saudade. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E já já a gente tá de volta de novo pra, aquele abraço gostoso, tá bom? Obrigada, querida! Beijo grande! Então, gente, vamos lá? Vamos ver o que é que Jesus tem para nos ensinar hoje? Hoje eu vou trazer duas histórias que são parecidas, duas situações parecidas que foram vivenciadas por Jesus e por pessoas que estavam ali perto dele. Então, elas estão, na verdade, em dois textos separados. A primeira parte que eu vou contar para vocês, ela está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 40, 45, por ali. É o seguinte, havia um homem que tinha uma doença muito séria, muito contagiosa e que naquela época essa doença ela era muito mal vista. As pessoas tinham que ficar isoladas, longe da sociedade. Essa doença se chamava lepra. Lepra. Então, a lepra ela existe até hoje, só que existe com outro nome. Ela hoje é conhecida e chamada como hanseníase. É uma doença que existe sim, é uma doença que é contagiosa, mas as coisas não acontecem hoje em dia como foi na época de Jesus, não. Na época de Jesus não havia remédio, não havia cura para a lepra. E o que acontecia? A pessoa que tinha lepra, ela ficava com manchas na pele por várias partes do seu corpo. Esses locais que tinham manchas se tornavam feridas e perdiam a sensibilidade. Sabe? A pessoa vinha assim, no local que tinha mancha, apertava, não sentia nada. Podia coçar, esfregar qualquer coisa, uma pedra, ela não sentia nada. Poderia até se queimar, se ferir, se cortar e ela não tinha sensações. Porque essa doença atinge a pele e atinge, mais para baixo um pouquinho, vai nos músculos e nos nervos. Por isso que a pessoa perdia a capacidade do tato, de sentir as coisas. Era uma doença muito cruel. E ela atingia também o rosto, especialmente nas orelhas, no nariz, nos olhos. Aquelas manchas se tornavam feridas. Essas feridas iam ficando cada vez piores, chegando até a cair os pedacinhos do corpo da pessoa. Imagina que doença horrível. As pessoas que tinham lepra, naquela época dos tempos bíblicos, elas eram obrigadas a deixar suas famílias, a deixar suas casas, a sair da cidade. E elas tinham que morar em lugares isolados, em cavernas, porque elas eram vistas como imundas. Era uma coisa horrível. A pessoa tinha que usar uma espécie de sino, uma coisa que fazia barulhinho na roupa. Se ele estivesse passando por perto de pessoas que eram saudáveis, eles tinham que balançar esse sininho para avisar que estava chegando e ainda tinha que gritar assim, eu sou imundo, eu sou imundo. Ai, gente, que coisa horrível, né? Pois é, era uma doença que era cruel em tudo que acontecia, mas também deixava a pessoa que adoeceu muito triste, muito decepcionada consigo mesmo. Ninguém queria mais saber dessa pessoa. Um homem que era leproso, ele provavelmente ouviu um determinado dia pessoas falando lá ao longe que Jesus ia passar por ali. E aquele homem fez crescer uma fé no coração dele, porque provavelmente ele também já tinha ouvido que Jesus havia curado muitas pessoas. E aí ele ficou atento. Como será que eu consigo falar com Jesus? Eu preciso falar com ele. Ele tinha certeza que Jesus tinha poder para curar a sua doença. E olha só, eu tenho uma figura aqui, uma imagem que representa essa situação. Veja que o homem, ele tem manchas por sua pele e as pessoas que estão ali olhando, elas não estão gostando que ele está ali por perto. Era muito perigoso. As pessoas poderiam sim se contaminar e ele poderia inclusive ser castigado por estar circulando, andando ali pelo meio das pessoas saudáveis. Este homem estava muito atento, ele queria ver Jesus. E o que aconteceu? Chegou aquele dia que realmente Jesus estava passando por ali, aquele homem nem ligou. Olha só, ele correu em direção aonde Jesus estava,
Perceba que as pessoas que estão ao redor estão com nojo dele, estão com medo, estão preocupadas porque ele estava andando por ali. Ele não poderia, ele deveria estar isolado. Mas aquele homem foi gritando, gritando, chamando por Jesus. E aí ele realmente encontrou Jesus. Quando aquele homem encontrou Jesus, olha só, todo mundo olhando, preocupado, porque ele estava por ali, não deveria estar. Ele falou para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar. Olha só, quanta fé esse homem tinha. Ele tinha certeza que Jesus tinha poder para curá-lo. Por isso que ele falou: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar. Jesus olhou para ele e disse: sim, eu quero curar você. E Jesus fez uma coisa tão séria, gente, que era proibido naquela época em relação às pessoas que tinham lepra. Jesus tocou naquele homem, olha só, ninguém podia tocar num leproso. Ninguém poderia se aproximar, principalmente tocar num leproso. Por isso que eles moravam em cavernas, em lugares separados, não é? Porque ali só moravam leprosos. Então um tinha doença do outro e ninguém mais poderia se aproximar. Jesus disse: eu quero sim. Tocou naquele homem e a Bíblia diz que ele foi imediatamente limpo, curado, purificado pelo poder de Jesus. Olha só a cara das pessoas. Elas estavam com um sentimento misturado, estavam com medo, porque aquele homem estava circulando por ali, estavam com nojo e também estavam agora admiradas, porque Jesus se aproximou dele, tocou nele e muito mais pelo fato dele ter sido curado. Olha só, Jesus falou assim para ele: agora você vai até o sacerdote e vai se mostrar para ele. Porque naquela época, o sacerdote, que era como se fosse um pastor daquela área, o sacerdote olhava a pessoa e ele que dizia se a pessoa estava com lepra ou não. E quando um leproso chegava dizendo que estava curado, algo desse tipo que não era muito comum, ele tinha que ir no sacerdote também. O sacerdote tinha que examinar o corpo dele para poder liberar ele ou não para o convívio normal com as pessoas. E Jesus disse para aquele homem: ó, vá lá, ó o homem aqui, ó, limpinho, feliz da vida, curado. E Jesus falou: vá lá no sacerdote, mostre para ele que você está curado. E aquele homem ficou tão alegre, gente, ele estava radiante, emocionado por tudo aquilo. Jesus ainda pediu assim para ele: ó, tem uma coisa, não fale para ninguém que fui eu que curei você não. Tá? Por favor, não faz isso. Vai lá no sacerdote e mostra o seu corpo para ele. Por que Jesus falou isso? Porque se esse homem ficasse falando para todo mundo que Jesus tocou nele, as pessoas iam começar a rejeitar Jesus. Ninguém ia querer ficar perto de Jesus, iam recriminar Jesus, iam brigar com ele porque ele tocou no leproso, isso era proibido. Então Jesus pediu para esse homem: ó, não falar nada. Aí o homem disse: tá bom, Jesus. Mas quando Jesus foi embora, esse homem estava tão contente, gente, tão maravilhado, tão emocionado, que ele não aguentou. Saiu falando para todo mundo: olha, eu tô limpo, eu tô curado, Jesus me tocou e agora eu estou curado. Espalhou a notícia para todo mundo e realmente, por causa disso, Jesus teve alguns problemas. Ele ficou impedido de entrar em algumas cidades e teve que ficar por um bom tempo afastado de todo mundo. Ele não podia entrar por causa desse acontecimento aqui. Mas mesmo assim, quando as pessoas sabiam que Jesus estava em determinado lugar, todo mundo ia para lá. Queriam ouvir seus ensinamentos, queriam ser curadas por ele também. E Jesus é maravilhoso, não é? A outra parte da história que eu quero contar também tem a ver com essa mesma doença, com a lepra. Está em Lucas capítulo 17, versículo do 11 até o 19. Dessa vez foram 10. Gente, quantos leprosos, não é? Dessa vez 10 leprosos estavam caminhando por uma área que sabiam que Jesus ia passar. E quando Jesus estava caminhando por ali, eles começaram a gritar, chamando por Jesus. E olha só que cena! 10 leprosos gritando, enlouquecidos, querendo ser curados por Jesus.
E eles gritavam: Jesus, salva-nos! Jesus, cure a nossa vida, cure os nossos corpos. E Jesus olhou para aqueles homens, todos leprosos, todos afastados do convívio com sua família, entristecidos, achando que iam morrer. E Jesus olhou para eles com um coração tão grande que Jesus tem, com aquele coração que ama. Não importa o que a pessoa tenha, não importa o que a pessoa faça, o amor de Jesus é enorme, é maravilhoso para as pessoas. E Jesus olhou para aqueles homens e falou assim para eles: tudo bem, vão andando e vão se mostrar ao sacerdote. Jesus não fez igual àquela outra situação, não. Naquele outro homem, Jesus tocou nele e disse: eu quero curar você, fique limpo, fique salvo. E o homem imediatamente ficou curado. Nesse caso aqui dos 10 leprosos, Jesus olhou para eles e falou: podem ir se mostrar ao sacerdote. Enquanto aqueles homens começaram a andar para ir lá até onde estava o sacerdote, o que é que aconteceu? Os homens começaram a perceber que a lepra estava indo embora. Eles estavam ficando limpos. Isso no caminho. Só que um deles, quando viu que estava completamente curado, ele ficou tão feliz, tão alegre, que ele voltou. Ele voltou para agradecer a Jesus pela cura. Olha só, um homem voltou de tão feliz, de tão agradecido que ele estava pela obra maravilhosa que o Senhor Jesus havia feito nele. Ele se ajoelhou, ele se prostrou diante de Jesus, chorando de tanta alegria, de tanta felicidade, e agradeceu: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim. E Jesus disse: ué, não eram 10 que estavam com lepra? Onde é que estão os outros? E aquele homem disse: eles foram se mostrar ao sacerdote, mas eu tinha que voltar e eu tinha que agradecer pelo que o Senhor fez por mim. Tá vendo só, gente? Ai, às vezes a gente nem sabe agradecer direito a Deus pelo que Ele faz por nós, não é? Como se fossem coisas normais de acontecer. E Deus, Ele nos abençoa, Ele nos ajuda, Ele nos guia, Ele nos protege. E essa atitude desse homem foi tão linda, tão linda. E Jesus também ficou muito feliz pela atitude dele, do agradecimento. E Jesus disse para ele: vá em paz, você está salvo, você está limpo. E aquele homem foi, encontrou com os outros e foi se mostrar também ao sacerdote. Como Jesus nos ama, não é? Como Ele é maravilhoso. Na Bíblia está escrito em 1 João capítulo 1 e o versículo 7 que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu vou fazer aqui uma experiência para tentar mostrar para vocês o que o sangue de Jesus ele faz dentro do nosso coração e na nossa vida. Quem estava no culto infantil lá na igreja um dia vai lembrar que eu fiz essa mesma experiência. E quem não estava vai aprender agora. Então, gente, vamos lá. Eu tenho aqui 3 vidrinhos. Vamos ver. Um representa você. Esse outro aqui, que tem uma água suja, tá vendo? Representa o pecado. E esse outro, com água limpinha, representa Jesus. Então, começo perguntando para vocês o que é pecado, hein, gente? Vamos ver? Vou derramar aqui, ó, dentro de nós, tá? O que é o pecado? É quando eu desobedeço a mamãe, ó. É quando eu falo palavrão. É quando eu conto alguma mentira. É quando eu não devo roubar alguma coisa, tirar alguma coisa que não me pertence. Que mais? É matar alguém. Pecado. Coisas erradas, coisas que desagradam a Deus. E a gente, ó, fica sujo por dentro.
o nosso coração fica manchado, fica tudo errado dentro de nós. Será que existe remédio para essa situação? Sim. Segundo o versículo que nós acabamos de ler, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. E o que é purificar? É tornar limpo. Quando Jesus morreu na cruz por nós, ele fez isso para nos dar a oportunidade de uma vida limpa, de andar em novidade de vida em seus caminhos, de andar com o coração purificado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos torna limpos. Olha só, somente o sangue de Jesus pode fazer isso dentro do nosso coração. Então, o que é que nós devemos fazer? Abandonar todo erro, abandonar todo pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que deixa o nosso coração sujo, o nosso coração atrapalhado, o nosso coração faz, quando está sujo, errado, ele faz com que a gente goste de coisas erradas. Se a gente der lugar a Jesus, a sua palavra, e quiser andar em seus caminhos, o seu sangue é derramado sobre a nossa vida, o nosso coração se torna limpinho e a nossa vida vai mudar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha só, foi esse o texto que nós lemos. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E Jesus, quando morreu naquela cruz, ele estava amando você, me amando, fazendo com que nós tivéssemos uma nova oportunidade para andar em seus caminhos com o coração limpo, restaurado, purificado. Então, vamos pensar no que nós temos feito e do modo que nós estamos andando. Eu também quero exemplificar a situação daqueles homens e do nosso coração quando está sujo, envolvido no pecado, usando essas luvas. Olha só como elas estão sujas. A aparência não é boa, não é? Dá nojo. A gente sente uma repulsa, a gente não quer tocar, a gente não quer chegar perto. Essa era a situação daqueles homens quando estavam doentes de lepra, da hanseníase. Era essa a situação daqueles homens quando as pessoas não queriam chegar perto, não podiam tocar, não podiam falar com eles. Eles podiam contaminar todo mundo com essa sujeira, com essa doença. A mesma coisa acontece com o nosso coração. Quando estamos envolvidos no pecado, na sujeira, nós acabamos gostando, de estar envolvido em toda essa sujeira. Mas se nós dermos lugar para Jesus, se ouvirmos o que Ele tem a nos dizer, procurá-lo em oração, ler a sua palavra, pedir perdão pelos nossos pecados e abandonarmos tudo que está errado para seguir a Cristo, Ele vai nos purificar, Ele vai nos limpar de todo o pecado, da mesma forma como Ele fez com aqueles homens leprosos. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus, nos purificam de todo o pecado. E esse sangue, o sangue de Cristo, nos torna novamente limpinhos, branquinhos como a neve. E o nosso coração limpo é um coração que agrada a Deus. É o coração que Jesus quer que cada um de nós tenha, porque o seu sangue foi derramado em nossa vida e em nossos corações. Escute o que Jesus quer te ensinar. E o que é que Jesus nos ensinou hoje? Hoje nós aprendemos sobre compaixão. Ter compaixão de alguém é se importar com a situação que ela se encontra. Sabe aquela pessoa que está num momento muito difícil? Então, é você entender, mas não só entender, ajudar, socorrer essa pessoa. Jesus, ele teve compaixão, ele teve amor por aqueles homens que ninguém amava, que ninguém queria estar perto. Ele, quando viu a situação, ele não só teve pena, amou aquelas pessoas, como ele respondeu de uma maneira que poderia ajudar realmente. Jesus curou aqueles homens, mas nós podemos ter compaixão das pessoas de várias outras formas. Você pode ajudar uma criança que está na rua,
Você pode ajudar uma pessoa que está com fome. Você pode ajudar uma pessoa que está doente, comprando remédios, indo lá orar por ela, ajudando com alguma coisa na casa. Compaixão. Essa é a primeira lição que Jesus tem a nos ensinar. Vamos colocar compaixão aqui. Ok? Compaixão. A outra coisa que Jesus quer nos ensinar hoje é a ser gratos, a agradecer. Nós lemos logo no iniciozinho do nosso culto de hoje que a Bíblia fala que devemos agradecer a Deus por tudo, em todo tempo. Agradecer. Aquele primeiro homem que foi curado, ele ficou tão feliz, tão grato a Deus, que ele começou a espalhar essa notícia para todo mundo, não foi? Falou que Jesus o curou e ele se sentia muito grato realmente. Na segunda situação, 10 homens vieram pedir a Jesus para ser curados. E quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Só um viu que era tão importante agradecer a Jesus, porque ninguém mais poderia fazer aquilo por ele se não fosse o Senhor Jesus. Então Jesus quer nos ensinar a ser gratos. Vamos agradecer ao Senhor pelo amor tão grande que Ele tem por nós, por Ele nos amar, por Ele ter dado a sua vida por nós. Vamos agradecer pela mamãe, pelo papai, pela casa que a gente tem, agradecer por tudo que Deus tem nos dado, pelos nossos alimentos, pelas pessoas que nós amamos, pelos nossos amigos, pela saúde. Vamos agradecer ao Senhor. Você vai fechar seus olhinhos também e agora nós vamos orar junto com a pessoa que vocês amam muito e que vocês estão com muita saudade dela também, tá bom? Vamos orar então com a tia Pati Elias. Vamos orar, tia Pati. Olá, crianças! A tia Pati está morrendo de saudade de vocês, sabia? Eu queria convidar vocês a orar, isso mesmo. Nós vamos agora falar com Deus. Chame quem estiver aí com você, o papai, ou a mamãe, ou a titia, ou a vovó. Vamos fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhinhos e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Te agradeço por cada criança, por cada família, Senhor, que tu continues, ó Pai, cuidando de cada uma delas, Deus. Pai, que em nenhum momento, Senhor, nós possamos deixar de ter um coração cheio de gratidão a Ti, ó Pai. Que possamos ter sempre alegria em dizer que somos muito gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Abençoa todos nós, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Logo, logo a gente vai se encontrar, tá, gente? Tudo isso vai passar. E a gente vai poder se encontrar na igreja, nos nossos cultos infantis, na escola bíblica. E eu vou poder dar um abraço bem gostoso em cada um de vocês. Um beijo no coração. Tchau! Amém, tia Patrícia. Muito obrigada por sua participação. Que bom que a gente viu você aqui. Estamos todos com muita saudade, tá? E foi tão bom, não é? Trazer esse presente para todo mundo, de ver tia Pati aqui orando. Tia Pati, um beijo para você, viu? Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Gente, então vamos cantar? Vamos louvar o Senhor? Essa musiquinha que eu vou ensinar para vocês agora, ela é bem pequenininha, mas ela toca tão fundo no nosso coração, e ela é um cântico que eu ensinei para as minhas filhas desde que elas eram muito pequenininhas, e nós costumamos cantar todas as noites antes de dormir. Se você gostar dessa musiquinha, você aprende e você também vai cantar depois que você fizer suas orações antes de dormir. É um cântico de agradecimento a Deus. Ele diz assim: agradeço a Ti, Senhor, pois Tu és bondoso. Ai, como Deus é bom, não é? Tu és bondoso. Tua misericórdia dura para sempre. O que é misericórdia? O que será misericórdia? Misericórdia é um sentimento de solidariedade, é um sentimento de bondade para com as pessoas. Então a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Isso quer dizer que esse sentimento, esse amor de Deus por nós, ele dura para sempre. Vamos aprender?
Ela é muito fácil e também é muito linda, olha só. Agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Amém, pessoal? A misericórdia do Senhor dura para sempre na nossa vida. Que Deus possa abençoar cada vez mais a todos vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo culto. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. No tempo de Jesus, a lepra, que é uma doença contagiosa e cobre de feridas a pele dos contaminados, ainda não tinha cura e ninguém queria tocar em alguém que estivesse doente. Mas um leproso que tinha muita fé se aproximou de Jesus e implorou de joelhos: Se quiser, o Senhor pode me curar. Jesus ficou com pena dele, estendeu a mão e o tocou, dizendo: Eu quero, fique curado. Imediatamente desapareceram as feridas e o homem ficou curado. Jesus pediu que o homem não contasse a ninguém, mas ele contou para todos os que o encontrava, de modo que Jesus não conseguia mais entrar numa cidade de tanta gente que ia ao encontro dele. Jesus e seus discípulos caminhavam por uma estrada em direção a Jerusalém. No caminho, chegaram a uma pequena vila e 10 homens olhavam à distância. Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Jesus sabia que eles tinham uma doença chamada lepra. As pessoas com essa doença têm feridas no rosto, nas mãos e até nos pés. Podem tropeçar e machucar os pés e não sentirem nada. Podiam queimar o dedo e nem perceber. Mas isso não era o pior. No tempo de Jesus, os leprosos não podiam morar nas cidades com suas famílias, para não contaminá-las com a doença. As famílias tinham que sair da cidade e deixar o alimento para os leprosos em um determinado lugar e ir embora bem depressa. Se alguém se aproximasse dos leprosos, eles deveriam gritar: "Imundo! Imundo!" e correr em outra direção, para que a pessoa que se aproximou não ficasse doente também. Esses 10 leprosos tinham ouvido falar de Jesus, sabiam que ele tinha curado muitas pessoas e queria que ele os curasse também. Foi por isso que chamaram por ele. Jesus os amava e queria ajudá-los. Então disse: Vão e se mostrem ao sacerdote no templo. No tempo de Jesus, o sacerdote era a pessoa que decidia se alguém era leproso. Ele também era a única pessoa que podia decidir se uma pessoa estava curada. Embora os homens ainda estivessem doentes, eles fizeram exatamente o que Jesus tinha dito. Foram encontrar os sacerdotes e, enquanto estavam indo, ficaram curados. Suas feridas desapareceram e a pele ficou bonita, macia e como nova. Podiam sentir seus pés de novo e até correr. Mal podiam esperar para ver o sacerdote e poderem voltar para casa. Jesus e seus discípulos observavam os homens. De repente, um deles parou. O homem se voltou e foi em direção a Jesus. Ele estava gritando algumas palavras. Seria imundo, imundo? Não, era Deus seja louvado, Deus seja louvado. E correu para Jesus e caiu aos seus pés. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por me curar. Jesus sorriu. Ele ficou feliz porque o homem tinha sido curado. Também ficou feliz
porque o homem tinha voltado para agradecer. Jesus virou-se para os discípulos e perguntou: Eram 10 homens que foram curados. Onde estão os outros 9? Jesus gosta de fazer as pessoas felizes e também gosta de ouvir os seus agradecimentos. Vamos sempre nos lembrar de agradecer a Jesus o que ele faz por nós. Seremos como este homem que voltou para agradecer. Muito obrigado.